16 graus a temperatura. Tudo bem, Dirce? Bom dia. Bom dia, Nicolas. Olá, Dirce. Muito bom dia. Olá, Renato Souza. Bom dia. Bom dia, Josué. Bom dia para você que nos acompanha. Pois na casa da minha infância não tinha água encanada. Então a gente buscava água com um balde de alumínio, num poço. Mas em época de verão tinha seca e esse poço secava. Então as crianças pegavam esses baldes e buscavam água numa fonte. Para vocês terem uma ideia, essa fonte ficava em meio a uma mata. E para descer, para buscar essa água, esse morro ele era tão inclinado que eu me segurava nas árvores para conseguir descer, para não resvalar. Na volta, eu fazia o seguinte, segurava o balde numa mão e na outra eu me segurava nas árvores para conseguir levar esse peso. Eu acho que o balde era quase mais pesado do que eu, que devia ter 7 ou 8 anos por aí, quando eu lembro da cena que eu estou contando. E eu usava chinelinho de dedo, então muitas vezes molhava o chinelinho, era um trabalhão para chegar até o alto então desse morro que ficava perto de casa. Teve uma vez em que eu quase chegava em casa, né? Estava saindo da mata fechada e por alguma distração e até porque eu estava cansada, me descuidei. Acabei caindo, derramei todo o balde de água. Imaginem voltar a buscar outro. Mas eu fui para casa chorando. Quando eu cheguei em casa, eu contei, eu disse, mãe, eu estava quase chegando e não sei como eu acabei me descuidando, caí, derramei tudo. E a mãe disse, olha, minha filha, cada ser humano tem dentro de si uma caixinha. Ela dizia uma caixinha com um restinho de força. E eu fiquei pensando como se fosse uma amostrinha que a gente ganha de shampoo, de perfume, ou até um sachê de ketchup, mostarda, que seja. Ela disse, cada pessoa tem uma caixinha dentro de si. E nessa caixinha tem um pouquinho de força, um restinho. Quando estiveres numa situação dessas, em que tu está quase chegando, mas tu te sente muito cansado, ainda tem a caixinha para abrir. A caixinha de força. E esse ensinamento da mãe eu levei para a vida muitas vezes, quando um projeto estava quase no final e eu me sentia muito exausto, eu achava que não iria mais conseguir. Eu pensava, bom, antes de desistir, tem a caixinha de força ainda que eu posso usar. Curiosamente, essa semana eu li um livro do Mário Sérgio Cortella, que ele escreveu com um jornalista chamado Paulo G. Bailey, e o título é Ainda Dá. Ou seja, talvez tu ainda tenhas um restinho de força para chegar lá. Eles dizem, ainda dá também com a ideia de tempo, pensando, talvez ainda tens tempo. E eu pensava que quando a gente tem um sonho na vida, um projeto, se tu estás vivo, tu ainda tens tempo de realizar. Mas o livro é muito interessante quando ele traz essas ideias e eles falam, ainda dá, é aquele esforço a mais para alcançar uma condição melhor, para produzir um resultado mais satisfatório. O Paulo G. Bailey, ele é jogador de tênis, então é como um hobby que ele tem. Ele disse que ele jogava com um senhor de 70 anos e muitas vezes ele queria desistir, o Paulo, e aí esse senhor dizia, ainda dá. Ainda dá, e aí por isso que o título dessa obra. Mas Cortella, então, fala muito assim do Aristóteles, na abertura da obra, especialmente, ele diz que Aristóteles fala muito assim da disciplina. Um livro dele chamado Ética Nicômaco, ele diz que a disciplina é uma qualidade da alma, o poder que permite ao homem ser diferente dos animais. Ele significa a vitória da razão, a única possibilidade de uma pessoa realizar seus sonhos. Acho interessante pensar assim, vale inclusive para quando eu fui buscar a água, eu tinha que ter uma disciplina desse caminho. E eles dizem, então, que a pessoa só deve desistir de um projeto quando percebe que não reúne motivação suficiente para seguir naquela direção. Mas que insistir nem sempre é sinal de coerência, pode ser apenas um condicionamento criado por um modelo mental e rígido. E um ponto que eu quero falar para finalizar, que o Cortella fala, inclusive, das suas palestras, e eu acho que se o livro tem bastante contribuição do Paulo, que eu vejo que ele é bem fácil de ler, assim, um linguajar muito acessível, mas tem contribuições do Cortella, como, por exemplo, essa. Ele diz que persistência é a capacidade de não desistir de algo
é a gente continuar, mas que teimosia é tu continuar quando tu percebes que aquilo não vai mais dar certo, enfim, que já se esgotaram todas as possibilidades e tu fica naquilo por ser teimoso. E enquanto você acredita no projeto, vê propósito nele, vale a pena acreditar. E ontem estive participando do meetup promovido aí pela Enlab e pela Paz Digital, que é o Innovation Club, que está acontecendo o seu 5º encontro presencial, teve uma pausa ao longo da pandemia, o Grupo Independente é parceiro desse evento, aconteceu no Vibe da Univates, e é muito interessante poder pensar inovação e todos esses aspectos que surgem aqui na nossa região com cada vez mais força, com diversas iniciativas, seja através de eventos como esse, seja através do Promove, da própria universidade, a Prefeitura de Lajeado. E a palestra foi com o CEO da Gramado Summit, que é o principal evento fora do eixo Rio-São Paulo, que trata de inovação, Marcos Rossi. Ele escreveu um livro, e o título do livro é O que não te contam sobre empreender. E ele tem uma frase nesse livro que diz o seguinte: eu não sei desistir, mas sempre que eu acredito num projeto, que eu coloco paixão nele, que eu vejo propósito, eu vou até o final. E aí vai um pouco nisso do que o livro que tu citas. Ainda dá, e se não deu é porque daqui a pouco não chegou no fim. Ou talvez até, e os próprios autores falam disso, que o passo mal sucedido, que é quando tu percebes assim, poxa, eu fiz atrapalhadas, que ele talvez pode ser sinalizador de que eu preciso fazer um outro caminho para chegar onde eu almejo. Eu diria também que tem uma frase que está nesse livro que eu uso muitas vezes, assim, até na clínica, falando com meus pacientes. A gente precisa olhar também para aquilo que a gente construiu e pensar, eu dei o melhor de mim, eu tenho certeza disso, né? E aí se eu precisei mudar de rota, ou se então até eu entendi que continuar seria, na verdade, caminhar para trás, eu preciso pensar, eu dei o melhor de mim, eu usei até a minha caixinha de força extra que eu tinha. E isso daí dá uma sensação muito grande de paz, de espírito para a gente continuar. Vale para a vida. Se eu olhar para o meu passado e pensar, fiz muitas atrapalhadas, pode ser difícil. Mas se eu tiver a convicção de que eu dei o melhor de mim, eu consigo seguir e eu sigo em paz. E dentro dessa área, Dirce, da nova economia e do futuro do trabalho, errar está cada vez mais presente, o fracasso rápido, para que você possa aprender com o erro e poder desenvolver um produto ou um serviço ainda melhor. A Elaine de Teutônia, ela lembra que também fazia igual a Dirce e buscava água longe para a sua família. Obrigada, Elaine. Bom dia para você. E bom dia para cada um de vocês. Abraço para Francisca Meller de Carlos Barbosa, que sempre nos acompanha aqui nesse espaço. Obrigado, Dirce. 7:55.